no princípio com Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? Agora vamos lá, vamos ver se a minha Bíblia aqui vai me obedecer, que às vezes ela é meio desobediente. 1 João capítulo 1, versículo 1. Carta de João no seu capítulo 1, versículo 1. Ele começa dizendo: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Quem que eles viram? O que eu pedi para vocês falarem 3 vezes no outro versículo? O verbo. Quem que eles viram? Quem que eles ouviram? Quem que eles apalparam? A respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou a nós. A vimos e dela damos testemunhos. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Diz assim: eu sou o quê? Quem não trouxe a Bíblia não sabe, porque ele não botou ali ainda. Agora sabe. Eu sou o Alfa, eu sou o princípio e o ômega, eu sou o fim. Eu sou o princípio, eu sou o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade, Deus, de podermos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O que João está falando? O João está falando a respeito de Jesus. João está falando a respeito do verbo. João está falando a respeito da revelação da essência. O Cristo que era, o Cristo que se manifestou e o Cristo que reina. E o que Deus, o que Jesus, o que a palavra de Deus quer nos mostrar, é que há um caminho, há uma jornada entre o começo e o fim. Mas essa jornada é um caminho interior, é um caminho que nos confronta, é um caminho que nos transforma. Deus, Ele não nos conduz pela vida apenas para chegarmos a algum lugar. Mas Ele nos conduz a vida para nos tornar alguém. Nos transformar em alguém. A questão espiritual da qual nós queremos conversar e falar com vocês não é a respeito do lugar onde você está. Mas é quem você está se tornando no lugar onde você está. Porque para Deus não há diferença se você está passando dores, atrasos, perturbações. Não importa qual é a situação em que você está, o lugar onde você está, mas quem você está se tornando. Porque senão não faz razão nenhuma, não tem sentido nenhum. João, ele escreve esses grandes textos, esses 3 grandes textos, o Evangelho, a primeira carta e o Apocalipse, para responder à crise espiritual que ameaçava a identidade de Cristo naquela época. As pessoas estavam trazendo para a igreja uma doutrina, um ensinamento que dissolvia, que tirava, que deixava nebulosa a identidade de Cristo. E se nós perdermos a identidade de Cristo,
nós perdemos tudo. Se nós não entendermos quem é Cristo, se nós não compreendermos quem é Cristo, se nós não entendermos a revelação de quem é Cristo, irmão, tudo que o diabo quer, não é que você saia da igreja, mas é que você perca quem é Cristo, a identidade de Cristo, o que Ele significa para você, o que Ele transforma na sua vida, o que Ele ressignifica a sua vida. Levantar a mãozinha, cantar, todas essas coisas não é o que incomoda o inferno. O que incomoda o inferno, sabe o que é? É quando você fica parecido com Cristo. Então, se você perder a imagem de Cristo, a identidade de Cristo, você perdeu tudo. Porque Cristo é tudo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Então, nessa época, havia pelo menos 3 doutrinas infiltrando-se na igreja, entrando dentro da igreja, para quê? Para tirar a imagem de Cristo. Por exemplo, havia o que eles chamavam de dualismo grego, que afirmava que Deus jamais tocaria a matéria, que o espírito e a carne não poderiam se encontrar. Então, Cristo, ou ele era homem, ou ele era Deus. Ele não podia ser as duas coisas. E esse ensinamento estava entrando dentro da igreja. E por que é importante esse ensinamento ser combatido? Porque se Cristo, se Jesus não foi homem, não faz sentido a história dele. Não faz sentido o que ele fez. Não faz sentido o exemplo dele. Porque ele era Deus. E sendo Deus, é fácil viver a realidade de Deus. Outro grupo dizia que ele só era Deus. E em ele sendo somente Deus, ele era somente homem. E em ele sendo somente homem, também não fazia sentido. Porque se ele era só homem, ele passou na terra, viveu os 33 anos dele, morreu de uma morte bárbara e acabou. E o que ele ensinou, outros poderiam ter ensinado. E o que ele disse era muito bonito. Era um profeta, era um senhor, era um homem inteligente, que conhecia as coisas de Deus. Havia um outro pensamento que se chamava gnosticismo nascente, que afirmava o quê? Que Jesus era apenas um mensageiro. Ele só era um mensageiro. Não havia nada demais em Jesus, como qualquer profeta. E a salvação não era através dele. E havia ainda um outro pensamento que afirmava, que chamava docetismo, que afirmava que Jesus não tinha um corpo real. A humanidade era uma aparência. Ele não tinha carne. Ele não tinha físico, ele não era de carne. E João está respondendo não com uma discussão. Sabe por quê, irmãos? Discussão não leva a nada. Discussão não leva a lugar nenhum. Mas ele manifesta Jesus com uma revelação. Nem glória a Deus, eu vou até abrir uma água agora que eu fiquei chateado. Ele começa cada livro apresentando a origem. Ele começa cada livro mostrando de onde começam todas as coisas. Sabe por quê? Porque quando se perde a origem, se perde o propósito. Quando se perde a origem, se perde o caminho.
Quando se perde a origem, se perde a razão. Então, João, nas 3 cartas, ele quer mostrar o quê? A origem. A origem que era. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João abre o seu evangelho com a palavra princípio, começo. A mesma palavra que... Lê Gênesis 1, diz o que? Gênesis 1. No princípio. Na origem. No princípio. No começo. Então, o que João está mostrando é que antes do começo, ele já era. Antes da criação, ele já existia. Jesus não é parte da história. Jesus é o princípio de toda história. Jesus está além do antes, do agora e do depois. Jesus está num tempo chamado Kairos, e não num tempo Cronos. Jesus não tem 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ele está acima do tempo. Ele está além do tempo. Ele está além do princípio. Ele está além do fim. E quando João trata isso, o que ele quer fazer? Ele quer quebrar o gnosticismo. Ele quer dizer, Jesus não é mensageiro. Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Ele quer quebrar o dualismo. Deus não tem medo. Deus não tem problema de se tornar matéria. Jesus era carne, ele chorava, ele sentia fome, ele sentia cansaço. E ele está quebrando tudo porque ele está dizendo que a palavra, o verbo, como é que foi feito os céus e a terra? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja firmamentos. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Ou seja, o verbo, todas as coisas foram criadas por Ele, e através dEle, por intermédio dEle, tudo se fez, porque o verbo é Cristo. O verbo é Jesus. Não há como existir, não há como coexistir, não há como acontecer se não for através de Jesus. Jesus é o que era. Jesus é a origem que toca, é a origem que transforma, é a origem que mostra que ele não é só a origem porque ele é poderoso, mas porque ele é um exemplo, ele é a identidade da qual eu e você precisamos entender e nos similarizar. O que era desde o princípio, o que ouvimos, aquele que era um verbo, agora eu ouvi. João está dizendo o seguinte, eu ouvi Jesus. Ele não era um ser, uma coisa, uma força. Eu ouvi, ele falou comigo. Ele não só falou comigo, mas eu vi com os meus olhos. 1 João capítulo 1 está falando sobre isso. O que eu vi não era algo inanimado, não era uma força esotérica, não era um poder. Ele era alguém que eu vi, que eu contemplei. Eu coloquei as mãos nele. Ele era de verdade. Ele era de carne e osso. Se o Evangelho apresenta, lá na carta de João, apresenta Jesus como a origem eterna. Você sabe o que é eterno, irmãos? Eterno é aquilo que não tem nem começo e nem fim. Jesus ele não tem início, ele não tem fim. Então, o Evangelho está manifestando o Cristo, a origem eterna.
Quando João escreve a carta dele, ele está apresentando a origem encarnada. João está dizendo: não digam que Jesus foi uma aparição. Nós o tocamos. Nós o ouvimos. Nós vimos o seu rosto. Nós ouvimos a sua voz. Nós tocamos as suas feridas. A eternidade se tornou carne. A vida se tornou tocável. A origem se tornou corpo. Irmãos, isso é base da nossa fé. Isso é base da nossa fé. Há poder no fato de Jesus ter se tornado um homem. Você tem que entender isso. Isso não é qualquer coisa. Isso não é uma coisa que você pode entender mais ou menos. Não, você precisa entender que Jesus foi um homem. Você precisa crer em Jesus como um homem. A eternidade que se tornou carne. A origem que se tornou corpo. Nossas mãos o apalparam. O Verbo eterno se manifestou na história. Para que nós manifestemos a sua essência no mundo. Por que que Jesus se tornou carne? Porque Ele é o exemplo. O exemplo de quê? De homem. De homem que Deus planejou para mim e para você. Projetou para a minha vida e para a sua vida. Para que nós manifestemos quem? A sua essência. A essência de Cristo, a essência de Jesus ao mundo. Apocalipse já traz uma outra percepção. Se em João, no Evangelho de João, melhor dizendo, João está falando da origem eterna. Se na primeira carta ele apresenta a origem encarnada, em Apocalipse, ele está dizendo o seguinte, que a origem é o destino. A origem é o destino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que você não vai para o céu? Você vai voltar para o céu. Porque a sua origem é o céu. A sua origem está em Cristo. Então, quando ele escreve o Apocalipse, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando João escreve isso, ele está exilado. Exilado, na ilha de Patmos. Ele está sozinho. Ele está perseguido. Numa situação de perseguição. E mais, ele não tem culto. Não tem igreja para ele. Está sozinho. Ele não tem estrutura. Não existe uma estrutura. João não acordava domingo de manhã, tomava um café, dizia assim: hoje eu vou para a igreja. Não havia templo. Não havia comunidade, irmãos. Não havia ninguém que ele pudesse sentar e dizer assim: vamos falar do reino de Deus. Eu posso te contar a história que eu vivi com o Senhor Jesus? Não havia. E nesse lugar, chamado Patmos, que significa morte, ele ouve uma voz. Nesse lugar, sem igreja, sem culto, sem louvor, sem os irmãos, sem ninguém, ele escuta o eu sou falando com ele. O mesmo João que percebeu e que viu a eternidade de Jesus. Irmãos, os nossos olhos precisam estar focados na eternidade. O nosso maior problema é que nós depositamos 80, 90% dos nossos olhos
num espaço de 70, 80, 90 anos. E não investimos o nosso coração e os nossos olhos naquilo que é eterno. O João que viu, que percebeu a eternidade de Jesus, lá em João capítulo 1, como nós lemos. O João que percebeu, que tocou na eternidade, que a eternidade foi carne e habitou entre nós. E ele tocou nessa carne, e ele diz isso em 1 João capítulo 1, versículo 1. Agora ele se revela como o Senhor da história. Agora ele se revela não somente como a origem, mas ele também se revela mostrando que a origem nada mais é do que o destino. Nós viemos dele e voltamos para ele. Nós viemos de Cristo e voltamos para Cristo. O princípio, irmãos, é o fim. O Cristo eterno, encarnado, ressuscitado, governa sobre todas as eras. E a nossa vida com Cristo começa em Cristo, termina em Cristo ou continua em Cristo. Por quê? Porque a origem nada mais é do que o começo e o fim. Amém? Agora, quando a gente fala de origem, a gente sempre pensa, ou pelo menos eu penso, não vou colocar você na mesma conversa, que talvez você pense diferente. Mas sempre que a gente pensa em origem, a gente pensa naquilo que no começo. Não é isso? A gente pensa na fragilidade do começo. Não é assim? Você quando era criança, pequenininho lá, bebezinho, igual o Caléu ali, né, que já foi dormir em algum canto aí. O que você vê num bebê? Fragilidade. Necessidade. Você precisa que alguém te alimente, você precisa que alguém cuide de você, você precisa que alguém resolva os problemas da sua carência. Porque quanto mais as coisas estão no começo, mais elas precisam de cuidado. E quando a gente pensa sobre origem, talvez no nosso coração vem esse conceito. O conceito de que então eu tenho que voltar a ser um bebê que precisa de cuidado. Mas é interessante que se a origem é o começo e a origem é o fim, ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que a nossa jornada é uma jornada parecida com a jornada de uma pessoa no seu estado natural. Quanto mais perto da origem, mais necessidades você tem. Quanto mais longe da origem, ou seja, no fim, menos necessidades você tem. Porém, você tem menos controle. Vou usar uma ilustração da Bíblia bem interessante para você. Ezequiel. O que ele diz da visão? Ele diz o seguinte: que as águas que saem do trono, origem, todas as coisas vieram dele, certo? As águas perto do trono, elas são profundas ou rasas? Da onde? Dá naquele lugar que você ainda tem coragem, né? Você que é medroso, né? Vai lá, dá aquela molhadinha. Quando eu era criança, eu sou de Guarapari, Espírito Santo, vocês sabem disso, capixaba. E a coisa que a gente mais adorava no verão era ver os mineiros chegando na praia. Era uma delícia. Porque a gente via os mineiros com medo da água, mineiro levando sabão para tomar banho, e a gente morria de rir.
fugindo da água. Quanto mais perto você está da nascente do rio, ela é mais rasa ou ela é mais profunda? É mais rasa. Porque ali você ainda tem o controle. Você ainda define. Você ainda decide. Você ainda escolhe. Você ainda faz as suas escolhas. Aliás, você sabia que há uma diferença entre decisão e escolha? Decisão é você decide, eu vou comer. Escolha é você diz, o que eu vou comer? Aqui não acontece com vocês, mas acontece só comigo, né? Que você chega na geladeira, abre, olha e diz assim, não tem nada para comer, lotada de coisa. Mas você diz, não tem nada para comer. Porque você fez uma decisão, comer. Mas você quer fazer uma escolha. Aí você vai aonde? No iFood. Porque você quer escolher o que você quer comer. Quando você começa a sua vida cristã com Deus, as águas ainda estão nos seus tornozelos. Você ainda faz algumas escolhas. Eu quero o rio. Eu quero a origem. Mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser como eu quero. Eu determino, eu falo, eu decido. Eu gosto desse pastor, não gosto do outro. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Você define. Só que a Bíblia diz que à medida que ele vai entrando no rio, as águas, depois dos tornozelos é aonde? Vocês que são bons de Bíblia aí. Joelho. Já encrenca, né? Já encrenca um pouquinho. Começa a bater no joelho, né? Se tiver um joelhinho meio cansadinho, você já fica meio, né? Você vai numa praia que tem um pouquinho de onda, você já fica, aqui não está legal. É o seu joelho que está fraquinho, tá? Você não, aqui não está legal. Você quer aquela água que você tem controle. Depois a água bate aonde? Nos lombos. Aí complicou. Quanto mais longe você estiver da origem, mais profundas são as águas. Menos você vai se preocupar com aquilo que você precisa. E mais você vai se render àquilo que você realmente tem necessidade. Quando a gente olha o texto de Apocalipse, a Bíblia diz que João, ele olha e ele fica desesperado. Quem vai abrir os selos? A Bíblia diz que ele chora. Ele fica desesperado. Ele olha para os anciãos e diz, anciãos, vocês podem abrir os selos? E os anciãos, não temos poder para isso. Vocês, os anciãos e os... Fugiu agora. São os anciãos e os outros lá que eu esqueci. Vocês podem abrir... Não, nós não podemos abrir o selo. Sabe o que ele faz? Você sabe o que João faz? Ele cai no chão, dizendo, eu não tenho controle, ninguém tem controle sobre isso. Quanto mais longe você está da origem, e indo para o fim, quanto mais você caminha com Deus, mais você vai precisar se render e esperar que Ele, a origem, o início e o fim, venha, toque em você e diga, ei João, eu estou aqui, eu vou abrir os selos. Sabe qual é a nossa dificuldade, irmãos? É que nós achamos que a nossa vida cristã não precisa, ou nós queremos na nossa vida cristã viver lá naquela origem de necessidade. E não queremos entender que Deus quer nos levar a um lugar mais profundo.
E o lugar profundo é longe da nascente. Mas quanto mais longe nós estamos da nascente, mais nós precisamos da origem. Mais nós necessitamos da presença de Jesus nas nossas vidas. E como pessoas, ao invés de queremos a maturidade, nós corremos para o outro lado. Porque o infantil, ele quer ficar perto de onde ele tem o controle. E de onde ele vai continuar fazendo as mesmas orações. As orações que Jesus já respondeu. As orações que Jesus já deu, já está à nossa disposição. Nós gastamos tempo e energia achando que Jesus quer nos deixar lá naquele lugar onde as águas estão batendo nos nossos tornozelos. Jesus diz: quando você for orar, ore: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a gente quer: Senhor, meu pão, Jesus. O Senhor não vai dar pão? Ai, Jesus, o pão. Jesus já te deu o pão. Vai para frente, meu irmão. Vai para os joelhos. Vai para os quadris. Vai para os lombos. Vai para frente. Todas as coisas que estão em Cristo, elas já estão à nossa disposição. Ele já alcançou essas coisas na cruz do Calvário. Mas nós queremos ficar no controle. Controlando a nossa vida espiritual, escolhendo o que nós queremos de Deus. O maduro, ele pode ir longe. O infantil, ele está ali buscando proteção. O maduro, ele sabe que se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não tenho medo da sombra da morte. Eu não tenho medo dos inimigos. Mas como infantil, eu ainda estou orando e clamando: Senhor, olha só, Jesus, hoje o Senhor larga o que o Senhor está fazendo aí e me protege. Você já está protegido, meu irmão. Só precisa confiar. Só precisa colocar fé. Porque o maduro carrega em si a convicção. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando João está numa posição de isolamento, exilado, sozinho, levado à distância maior, mais longe daquilo que provavelmente ele gostaria de estar. Foi lá, na distância, longe, que ele recebe revelação. E deixa eu falar algo para você, meu irmão. Sabe o que você está precisando? Revelação. Revelação. Sabe o que a maioria de nós vive procurando? Respostas. Nós não precisamos de respostas. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos saber o que Deus tem para nós. Nós precisamos ter a consciência de quem nós somos, meu irmão. Enquanto você não entender de que natureza você é, você não consegue entender o Evangelho para a sua vida. Porque ninguém consegue transformar bode em ovelha. E nem rebelde em filho. Porque filho é filho. Ele pode escolher coisas erradas, mas ele sabe que ele é filho. Se você não tiver a revelação de que você é filho, você vai mudar os seus hábitos. Você vai mudar de igreja ou de liturgia. Mas você não entendeu ainda que você é filho. O que João estava recebendo não era uma resposta.
O que João estava recebendo era uma revelação. A revelação do Cristo. A revelação de quem era Cristo. A revelação de que ele não precisava ter medo, não ficar apavorado. Sabe por quê? Porque o eu sou toca na nossa crise do eu posso, eu tenho, eu faço. E nos liberta para viver com quem somos. De onde viemos e para onde vamos. A nossa natureza. Nós entendemos quem nós somos. Está cheio de gente nas igrejas. Está cheio de gente nas igrejas. Tentando se transformar, ou melhor, tentando modificar quem é. Mas não está deixando ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, porque não entende a consciência, não tem consciência de quem é. De quem é? Eu sou filho de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Você é de uma outra natureza. Você não é filho desse mundo. Você não é filho da carne. Você não é filho do seu Roberto e da dona Antônia. Você é filha, você é filho de Deus. Esse é quem você é. Você veio de Deus. E você vai voltar para Deus. Porque a nossa vida não é sobre poder, não é sobre ter, não é sobre fazer. A vida é sobre ser. Há dois tipos de leis que governam. As leis da natureza são imutáveis, valem para todos, em todos os lugares. E as leis de ordem, que variam conforme época e cultura. O que nós somos, onde nós vivemos, é da natureza de quem nós somos. E eu e você somos filhos. Deixa eu dizer algo para você. Tem muita gente mudando sem ser transformado. Mudando sem ser transformado. Porque você pode mudar de hábitos, você pode mudar de cidade, eu mudei para várias. Você pode mudar até o seu corpo. Pode mudar o seu corpo. Você pode mudar de trabalho. Você pode mudar de igreja. E ainda assim, continuar sendo a mesma pessoa por dentro. O propósito de Deus não é nos mudar. O propósito de Deus é nos transformar à imagem do Filho. Antes de você pedir para ser mudado, pergunte: eu estou sendo transformado? Qual é a minha consciência? A minha consciência, a essência que há em mim é Cristo. O que era é Cristo, o que se manifestou. É Cristo, aquele que reina. É Cristo, aquele que quer reproduzir em nós a sua própria essência. Deus quer nos levar a um lugar onde você vive por revelação. Irmãos, deixa eu te explicar. Revelação não é você chegar nos lugares e dizer assim: aí, revela o meu futuro. Meu irmão, você não precisa de revelação sobre o seu futuro. Você precisa de revelação sobre a sua eternidade. Você vai comer amanhã, se você vai casar com fulano, com ciclano, vai comprar um caso, Deus não está nem aí para essas coisas. O que Deus quer saber é se você entendeu a eternidade. Se você recebeu e tem recebido a revelação da eternidade. Porque conhecer a Cristo é a eternidade. A eternidade é conhecer a Cristo. Então,
Filhos que vivem por revelação e não procurando respostas. Filhos que são árvores, que dão fruto. Filhos que estão no rio e não têm medo de se lançar no rio, porque depende, porque entende que Cristo é quem vai levar elas para esse lugar, para esse ambiente, onde você vai perder, muitas vezes, o controle. Príncipes e sacerdotes, que são orientados pela revelação e não pelos problemas. Irmãos, você não foi chamado para resolver problemas. Sabe qual é o maior problema das pessoas quando elas procuram os pastores e os líderes? É que elas querem que a gente resolva o problema delas. Eu já escutei assim, o que o Senhor disser eu faço. Deus que me perdoe, isso é o anticristo. Está amarrado em nome de Jesus. Porque tem pessoas que querem resolver os seus problemas, mas elas não querem serem orientadas pelos processos. E não buscam para a sua vida a revelação da eternidade. Mas o que Cristo quer de mim? Qual é a natureza que está reinando e imperando na minha vida? Seres, homens e mulheres que vivem o eu sou. Que vivem a palavra de Cristo na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque não há mais tempo. Não há mais tempo para nós brincarmos de evangelho. Não há mais tempo. Jesus quer formar gente madura, consciente, convicta, capaz de viver não pelo que muda, mas pelo que permanece. Então, quando a gente fala de origem, a gente não fala de infantilidade. Quando a gente fala de origem, a gente fala de maturidade. Porque a origem, ela me leva para o fim. E o fim é distante da origem. Mas o fim, no fim, você encontra aquele que está na origem, que é Cristo. João entendeu isso. João entendeu isso. Aquele que era, que é e que há de vir. O princípio de todas as coisas, aquele que vimos, ouvimos, tocamos. Ele está ali. Ele me tocou quando eu estava desesperado. Ele tocou em mim. Ele me levantou. Ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Mas você só pode ver a revelação de todas as coisas que eu tenho para você, se você entender que se você continuar na origem, você não vai perceber. Ou se você continuar no começo, você não vai perceber o que eu tenho para você hoje. E a Bíblia diz que após João sair daquela posição, ele começou a ver todas as coisas que eu e você nem sabemos direito o que é. E João viu há sei lá quantos anos atrás. Ele viu a revelação daquele que reina sobre todas as coisas. É isso que eu e você precisamos. Nós não precisamos mais da chupeta, da infantilidade. Nós precisamos nos levantar com maturidade e dizer: Senhor, revela a sua vontade, revela a eternidade no meu coração. Transforma a minha vida, transforma o meu ser,
decidir pelo Senhor e parar de escolher a maneira pela qual o Senhor pode tomar conta da minha vida. Até onde o Senhor pode tomar conta da minha vida. Eu sou teu, Senhor. Como diz a canção, eu sou teu e tu és meu. Origem é para fazer a gente pensar. Eu queria que você pensasse sobre isso. O que Deus quer fazer? O que Jesus quer fazer? Sabe, irmãos, eu tenho certeza, como o ar que eu respiro, como dizia o pastor amigo meu, com esses olhos que Deus me deu e que só não vai ver Jesus se eu morrer antes, só eu vou ver depois. Mas eu tenho certeza que Deus tem falado com você. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te incomodando. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está incomodando a sua vida. E Ele está esperando você se conscientizar de quem você é. De você entender que você é filho. E que Deus quer te levar a águas mais profundas. E mais perto daquilo que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. Está na hora de você deixar o Espírito Santo guiar você. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. E eu não quero que você perca esse ambiente. Eu não quero que você perca esse lugar. Eu não quero que você perca essa consciência